Shalom desde Sião, você está vendo e ouvindo notícias de Israel, direto de Sião para vocês. Hoje estamos novamente em um podcast com Miguel Nikolaevski. O assunto de hoje é a Bíblia e suas versões. Miguel, a Bíblia como conhecemos hoje é resultado de compilações e traduções. Estas traduções são diretas dos originais? Excelente pergunta. Será que existem originais da Bíblia? Para sermos sinceros, precisamos entender que realmente não existem originais. Para haverem originais, teríamos que crer que algum papiro ou algum manuscrito gravado em couro de cabra ou de ovelha de cerca de 3.000 anos estivesse em nosso poder, o que é praticamente impossível. Mas o que nós temos hoje são cópias que foram feitas por escribas fiéis ao longo da história. Talvez você se pergunte, como podemos saber se realmente esses escribas eram fiéis? Pois a essa pergunta eu vou tentar responder em alguns minutos. Além disso, precisamos entender que mesmo os originais não poderiam ter sido escritos em apenas um momento da história. Afinal de contas, a Bíblia relata histórias desde antes mesmo da criação, passando pelo período da criação, pelo dilúvio, pelos patriarcas, pelos reis de Israel. Enfim, temos aí um período de cerca de 4.000 anos relatados na Bíblia. Portanto, não teríamos um original falando sobre o Gênesis, datado da mesma forma como o original falando sobre o livro de Esdras ou Neemias. Partindo desse princípio, também devemos entender que as compilações não foram feitas no mesmo período. Ou seja, o manuscrito que foi copiado na época de Davi não é copiado da mesma forma que foi feito na época de Neemias. Estamos falando aí de mais de 500 anos de diferença. Até mesmo a linguagem passa por uma transformação. Dessas compilações, nós temos duas correntes principais. Nós temos a versão hebraica, que é o que nós conhecemos hoje como texto massorético ou texto tradicional judaico, e temos a versão grega, que também é judaica, por sinal, que foi feita por sábios judeus no grego, para a Biblioteca de Alexandria. E essa versão tem cerca de 300 anos antes de Cristo. A versão massorética teria sido também uma compilação de um texto ainda mais antigo, texto que havia sido escrito a mando, por exemplo, dos reis e sacerdotes da própria época bíblica, quando os fatos ocorreram. Porém, é importante salientar que existem pequenas diferenças entre o texto grego e o texto massorético, principalmente porque o texto grego foi uma tradução feita cerca de 300 anos antes de Cristo. Portanto, durante o período de 300 anos, o texto massorético sofreu pequenas modificações, adaptações e talvez até interpretação de quem estava com os manuscritos originais. Essas pequenas diferenças não mudam o contexto geral da Bíblia, não mudam profecias, não mudam significados plenos de textos conhecidos como o que temos hoje. Apenas podem nos dar uma segunda opção para entendermos melhor o texto. E é sobre isso que eu vou falar um pouco mais adiante. Tudo muito interessante, Miguel. Então, qual a versão mais precisa da Bíblia em hebraico? Eu ainda acredito que o texto massorético, que foi transmitido pelos sábios judeus ao longo da história e aceito também pela Igreja de uma forma geral, seja a Igreja Católica e a Protestante, seja o texto da Bíblia hebraica mais preciso. Porém, o texto da Septuaginta traz algumas coisas muito interessantes. Entre elas, como entendiam o texto os sábios judeus 300 anos antes de Jesus.
Vou dar 2 exemplos básicos. O nome de Deus, por exemplo, na Septuaginta, está escrito também em hebraico, por incrível que pareça, não somente em grego. E está vocalizado em grego, por isso podemos saber como pronunciá-lo no dia de hoje. Seria algo muito próximo a Yahweh. Outra coisa importante que temos é que no livro de Isaías 53, onde fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pode ser interpretado também como em sua companhia nós fomos sarados. Porém, em minha escolha, fico ainda com o texto massorético, o texto tradicional, como a melhor fonte do texto original bíblico, a compilação mais precisa feita pelos sábios ao longo da história. E é baseado neste texto que têm sido feitas muitas traduções para o mundo inteiro. Miguel, qual a versão mais precisa da Bíblia em português? A versão bíblica que eu mais considero séria e na qual foi investido mais tempo e dedicação por parte de especialistas, que inclusive retornaram ao hebraico para tentar entender se o trabalho de Almeida foi plenamente feito, de forma adequada, visto que o conhecimento do hebraico e do grego tem aumentado ao longo da história. É a versão Almeida corrigida e fiel. Porém, a Bíblia não é só texto, é texto e contexto. Para entendermos melhor as mensagens nela descritas, devemos conhecer mais um pouco o contexto, que é baseado em diversos aspectos que já estarei falando sobre isso. Miguel, como podemos entender melhor o contexto original do texto bíblico? Se desejamos realmente entender melhor as Escrituras, não basta ficar horas lendo-a. É verdade que isso vai ajudar muito, o Espírito de Deus estará nos levando a toda a verdade. Porém, eu creio que devemos investir também no conhecimento deste contexto. A Bíblia é um livro muito mais do que religioso ou espiritual. Ele é um livro geográfico, um livro cultural, um livro ético. E quanto mais nós entendemos esses aspectos e muitos outros no contexto histórico e talvez arqueológico, podemos também entender melhor aquilo que as pessoas que viveram na antiguidade tentaram passar para nós. Eles tentaram passar para nós a palavra de Deus dentro de um contexto que eles viviam, que podemos ver aí através de suas vestes, de sua alimentação, de sua geografia, de sua língua e outras línguas que estavam à sua volta, do seu povo e também de outros povos que estavam à sua volta. Se entendermos melhor todo este contexto, conseguiremos entender o porquê haviam conflitos tão grandes entre povos e quão grande diferença fazia, às vezes, uma palavra de um povo para o outro. Às vezes, um Deus ou um nome trazia uma série de pensamentos e de ideias por detrás disso. Para entendermos melhor o texto, precisamos entender melhor a história, a sociedade, o idioma e as tradições que haviam naquela época. Não somente as tradições judaicas de hoje, porque muitas das tradições judaicas de hoje têm origem em antigas tradições que sofreram um desenvolvimento ao longo da história. Temos que tentar voltar ao princípio de tudo, às bases pelas quais a Bíblia foi escrita. E assim estaremos cada vez mais próximos daquilo que Deus queria revelar aos homens naquele tempo e pode também usar para transformar vidas neste tempo. Miguel, existe alguma Bíblia onde podemos ver o texto original em português? A Sociedade Bíblica em Israel lançou uma nova versão do Tanakh
hebraico e português. Torá, Neviim, Ktuvim, Beivrit ve Portuguesit, ou seja, o Velho Testamento em português e hebraico, lado a lado. Esta versão vai ajudar muitos dos estudiosos do hebraico a se situarem quando estão fazendo a sua pesquisa, vai facilitar muito. Mas ela não vai facilitar nada àqueles que não conhecem o hebraico. Portanto, não basta apenas você adquirir esta versão, é importante você adquirir ferramentas adequadas para ajudar a entender o texto em hebraico. Desta forma, você poderá analisar o quanto próximo foi a versão Almeida, que está lado a lado nesta versão do texto massorético, o texto tradicional. Miguel, você acha que poderemos ter um dia uma versão melhor em português, mais próxima do original? Meus votos é que você possa investir nisso. Será uma grande bênção para todos nós. Eu tenho um grande desejo de investir tempo e dedicação para uma tradução direto do hebraico para o português. Talvez, a princípio, eu comece com uma Bíblia comentada, sobre o contexto histórico, arqueológico da Bíblia. Mas quem sabe um dia o Eterno me deu o privilégio de fazer uma tradução direto do hebraico para o português, que reflita não somente o texto, mas também o contexto histórico, cultural e arqueológico da Palavra de Deus. Este assunto é realmente muito interessante e arrebatador. Acredito que voltaremos a falar mais sobre isso em breve. Mais uma vez, muito obrigado, Miguel, por compartilhar conosco o seu conhecimento. Saiba mais sobre isso. Inscreva-se no curso de hebraico no site do cafetora.com. Lá você terá aulas com o professor Miguel Nikolaevski. Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe. Até o nosso próximo podcast. Você está vendo e ouvindo Notícias de Israel pelo cafetora.com.